Olá, meus amigos. Eu espero que estejamos nos encontrando em um momento de paz, de luz, de amor e de tranquilidade. Que nesses tempos de mudança, que nós possamos refletir, que nós possamos aprender com as situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós possamos conversar conosco mesmo por alguns instantes. E hoje, nessa forma adaptada e nova que nós estamos começando a conversar sobre o Evangelho, nós vamos falar sobre o capítulo 10, os itens 14 e 15 que trazem as instruções dos Espíritos, e é o perdão das ofensas. Então ele começa contando aquela passagem quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele devia de perdoar alguém que o ofendeu. Até 7 vezes? E aí Jesus responde, pois perdoe não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Se a gente parar para pensar, realmente 7 vezes é pouca coisa. Como a expectativa de vida era um pouco mais baixa naquela época do que hoje, que a gente vive aí até 80, 90 anos, perdoar 490 vezes talvez fosse algo ideal. Será que era isso que Jesus estava falando? Não, né? Jesus falou não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, no sentido de mostrar que nós devemos perdoar ilimitadamente, que nós devemos esbanjar o perdão, que a gente perceba que as ofensas acontecem e que nós devemos buscar o caminho do esquecimento para as ofensas. E que, especialmente, lembremos de fazer aos outros aquilo que nós queremos que Deus faça para nós. E no dia a dia, nós não pedimos perdão a Deus por tantas coisas? E aí, na hora de nós perdoarmos o outro, é com tanta dificuldade. Então, a proposta que Jesus traz, quando ele fala para perdoarmos 70 vezes 7 vezes, é que sejamos caridosos, que sejamos generosos no perdão, que sejamos pródigos, ou seja, que a gente saia esbanjando o perdão, que perdoemos sem limite. Qual é a origem da necessidade do perdão? Quando eu preciso perdoar alguém? Nós precisamos perdoar quando nós somos ofendidos. E o que é uma ofensa? Uma ofensa é aquilo que me atinge. Ela atinge na minha dignidade, ela atinge a minha moral, ela atinge a minha honra, ou até ela me atinge fisicamente mesmo. Eu me ofendo quando alguém me atinge de alguma forma. Vamos analisar essa frase? Eu me ofendo quando alguém me atinge de alguma forma. Será que a gente consegue chegar na lógica da necessidade do perdão e da origem da ofensa pensando nessa frase? Vamos tentar. Quais são as origens? Por que eu me ofendo com alguém? Em geral, por 2 razões: expectativa e orgulho. Expectativa talvez seja mais fácil da gente entender, porque a expectativa é aquilo que eu tenho em mim e eu deposito no outro, esperando aquela atitude do outro. E quando essa atitude não vem, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos. Agora, é importante nós refletirmos que a régua da expectativa, ela é nossa. E a forma como lidamos com a expectativa, ela é nossa. E especialmente quando não acontece aquilo que nós esperávamos. Quer ver? Pensem comigo. Se a gente faz uma mesa de almoço incrível, uma refeição para toda a família,
onde a gente depositou ali horas de esforço, depositou muito amor, muito carinho, pensando em como vai ser a reunião familiar que vai acontecer em alguns instantes. Imagina, fim da quarentena, primeiro almoço de domingo, família inteira reunida. Um almoço feito com amor, um almoço feito com felicidade, um almoço feito com muita vontade que aquilo aconteça. Aí na família, tem uma criança de 2 anos que na hora que o almoço está pronto, ela puxa a toalha e todo o almoço vai para o chão. Quebra as louças, derruba a refeição, derruba as bebidas, ou seja, impossível comer aquela refeição. Isso pode nos chatear, isso pode nos deixar bravos, mas nós vamos ficar ofendidos com aquela criança? Vai gerar uma ofensa que nós vamos precisar depois trabalhar no perdão de uma criança de 2 anos? Ou nós vamos entender que ela nem sabe tudo isso que aconteceu, ela nem sabe todas as expectativas que nós colocamos naquele almoço de família e que acontece? Pois bem, agora vamos pensar que quem fez isso, seja o marido, seja a esposa, seja um filho mais velho, seja a sogra, seja a cunhada, o cunhado. Será que a nossa reação seria igual à da criança? Possivelmente não. Possivelmente nós falaríamos para o resto da vida, do dia que preparamos esse almoço e que foi tudo para o chão porque algum louco descontrolado jogou tudo fora. Ou seja, o ato é o mesmo, mas a forma como nós lidamos com ele é diferente. Então daí fica a primeira reflexão para quando nós voltarmos lá na frente a falar do perdão. Pensarmos que as expectativas são nossas e a decisão de como reagir quando a nossa expectativa não é atingida também é nossa. Porque nós decidimos reagir de uma forma com a criança e de outra forma com o adulto. Mas eu falei também do orgulho. Por que será que o orgulho é causa da ofensa, se quem faz a ofensa é o outro? Veja, o outro age de alguma forma, mas o orgulho está ligado à forma como nós recebemos também. Está ligado ao nosso sentimento interior de nos acharmos tão, mas tão especiais, que não é justo que alguém faça isso com a gente. Mas logo comigo, logo eu, que não faço mal para ninguém, o que eu mereci para ele fazer isso comigo? Nós sabemos o que nós fizemos para o outro ter essa reação conosco? Vamos pensar em causa e efeito. Será que nesta encarnação, nessa situação, nós não demos causa à reação que depois viemos a nos sentir ofendidos por ela? Será que nós não ajudamos a situação a chegar onde chegou? E se não, olha, nessa encarnação, nessa situação, eu tenho certeza que não. Nós conseguimos garantir que em outra encarnação nós não fizemos algo para desencadear essa atitude nessa? Causa e efeito. E quando a gente pensa em causa e efeito, nós precisamos lembrar de justiça divina. Porque a justiça de Deus se baseia na causa e efeito. E aí entra o perdão de novo. Por que não perdoar? Se nós acreditamos em Deus, se nós temos fé,
se nós acreditamos na justiça divina, nós sabemos que todos os nossos erros haverão de ser reparados lá na frente, correto? E se os nossos precisam ser reparados, por que o erro do outro não precisaria? Ah, mas eu quero ver ele pagando o que ele me fez. Será que é esse o caminho certo? Veja, não perdoar é duvidar da justiça divina. Não perdoar é um contestamento da nossa fé, das nossas crenças. É um contestamento do Evangelho de Jesus e de seus exemplos. Ah, eu sou cristão. Bom, Jesus e seus ensinamentos, nós vemos que existe a justiça divina. E que na justiça divina, toda ofensa que for feita há de ser reparada. Ah, não, mas quem me ofendeu tem que pagar aqui e agora. Olha o erro que nós estamos caindo. E é importante também a gente pensar que às vezes quem ofendeu nem sabe que ofendeu. Às vezes nós nos ofendemos com um colega de trabalho, com um familiar, por alguma palavra maldita, uma expressão mal colocada. E nós ficamos muito ofendidos com isso e vamos guardando esse rancor, esse ranço dentro de nós. E quem originou isso, às vezes nem sabe. Ah, mas eu não vou perdoar porque o que ele falou de mim não se faz. A vida dele está igual. Aí eu pergunto, onde está esse sentimento negativo quando olha para a cara da criatura que te ofendeu e que você não quer perdoar? Esse sentimento está dentro de você. E por isso que se fala tanto que o perdão é libertador. Só que na nossa dificuldade, no nosso egoísmo de querer ver atendido a nossa necessidade e querer que aqui se fez, aqui se pague, nós não percebemos que o perdão é o nosso libertador. Porque o outro nem sabe muitas vezes que precisa ser perdoado. E como nós sabemos que existe a justiça divina, ele vai ter que reparar o ato dele. Quem não precisa viver com o ranço, quem não precisa viver com a tristeza no coração, quem não precisa viver com essa chateação, somos nós. Então, quando nós somos estimulados a perdoar, nós somos estimulados a perdoar para nos livrar deste sentimento. É isso que nós precisamos refletir. Acreditar na justiça divina. Acreditar na bondade divina. Lembrar que muitas vezes o tamanho da nossa ofensa, ele depende da nossa régua, como a gente viu no exemplo da criança. E que perdoar é sim se libertar. Se libertar desse sentimento negativo. Só que aí existem dois perdões. Tem o perdão da boca para fora e tem o verdadeiro perdão. O da boca para fora é mais uma manifestação do nosso orgulho. Ah não, eu preciso falar que perdoei, porque senão o que os outros vão achar de mim? Eu sou espírita. Preciso mostrar para as pessoas que eu creio muito em Jesus e que, ainda dá o sorrisinho no rosto. Não, justiça divina, gente. Vai pagar pelo que me fez. E existe o verdadeiro perdão, que é o do coração, que é quando o seu coração esquece aquela ofensa. Quando a gente entende que assim como nós estamos aqui para evoluir, as outras criaturas também estão, nossos irmãos. O verdadeiro perdão, ele esquece no nosso coração a ofensa que foi feita. Como diz no Evangelho, ele passa um véu em cima do passado. Ele não se importa com isso
e ele vive para frente, no caminho do amor, entendendo que todos precisamos crescer e evoluir juntos. Então eu faço um convite. Quando se chatear, quando se ofender, ache, nessa situação, qual era a sua expectativa, por que ela não foi atendida, se a sua reação e a sua tristeza é o melhor que você pode dar para essa situação, se não é o seu orgulho que está se manifestando. Reflita se você realmente acredita na justiça divina. E qual caminho que você quer para os seus dias? Se você quer o caminho do amor, cerque-se do amor. Que a paz de Jesus esteja conosco.